falar para vocês que está com a gente em mais um podcast do nosso querido Colégio Nossa Senhora Mãe de Deus. E hoje nós estamos com uma figura incrível, com um professor incrível com a gente, que vai falar um pouco mais sobre matemática, né? Para muitos uma dor de cabeça, para outros uma coisa prazerosa e maravilhosa. Estamos aqui com o professor Miro. Uma boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo nesse momento. E é muito bom estar com você. Prazer é meu estar aqui falando um pouquinho sobre aquilo que a gente tem paixão, né, que é a educação, e mais ainda pela matemática, né? Falar sobre vestibular, sobre Enem. Então é isso. Fala um pouquinho sobre a sua vida. O que te levou a apaixonar pela matemática? Então, assim, desde novo eu sempre tive uma facilidade maior para a área de exatas. Matemática, física, química, sempre me destacava, né? Mas principalmente na matemática e na física. E quando eu termino, lá na época não era como chamava de ensino médio, né, falava colegial, eu fui fazer o vestibular, fiz vestibular para engenharia, né, na Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou mineiro de Araguari, né, morava em Araguari, fiz o vestibular na Universidade Federal de Uberlândia para engenharia. Eu passei no vestibular em 1988, faz tempo isso já. Ingresso na universidade através do curso de engenharia. E quando eu estou terminando meu primeiro ano, eu tive um convite para dar aula de física, na verdade. Eu começo dando aula de física ali durante um ano. E quando eu começo a dar aula, eu falo assim, isso é tudo que eu queria, a profissão dos meus sonhos é essa aqui, quero ensinar e tal. E posteriormente, tive um convite no ano seguinte para migrar para a matemática, não pensei duas vezes, fui para a matemática. E nesse meio tempo, eu mudo de curso. Eu deixo a engenharia depois de 2 anos e vou fazer matemática. Concluí o curso de matemática. E aí, começo a rodar naquela região do Triângulo Mineiro ali, né? Sempre dando aula. Dei aula em Uberlândia por muito tempo, Araguari, principalmente Araguari, na cidade do Prata. Nesse período lá, pelos anos de 2000, 2001, eu venho aqui em Catalão dar aula num colégio aqui. E nessa época era itinerante, rodava em 3, 4 cidades durante a semana, né, dando aula. E estou aí nessa estrada já há 35 anos. A matemática, como você falou, de 88, né, para cá, a matemática, e vão colocar nos vestibulares, muda? Eu tenho até um professor de história que brinca comigo, fala assim, a matemática é a mesma desde Pitágoras, né? E fazem essa piada com a matemática, principalmente o pessoal da área de humanas. Na verdade, assim, a forma de cobrar, ela muda. Por exemplo, quando você muda a banca examinadora, que é aquela banca que vai elaborar a prova do vestibular, muda totalmente a maneira que vai ser cobrado, né? Assim como eu elaboro um tipo de prova, o Luiz, que é meu parceiro aqui de dividir a matemática comigo, no Mãe de Deus, Luiz Fernando, tem uma outra maneira de cobrar, mas a matemática é a mesma para todos, né? No próprio Enem, a maneira que é cobrada não é a mesma que é cobrada, por exemplo, na Universidade Federal de Uberlândia, na UF, né, que nós estamos aí no vestibular já bem próximo. A abordagem é uma, a do Enem é outra. Porém, o conteúdo que eu vou ensinar, eu vou falar sobre geometria espacial, é a mesma abordagem aqui na escola. Nos períodos que antecedem as provas, a gente dá uma direcionada para o tipo de questão que é elaborado para o Enem, o tipo de questão que é elaborado para a Universidade Federal de Uberlândia, ou para o UFMG, ou para o UNB, os vestibulares diversos do Brasil. Cada um tem a sua banca examinadora. Então, é a forma que aquela banca elabora a prova, a forma que ela vai cobrar, que difere, mas a matemática é a mesma. Hoje, então, com um tempo regressivo para a prova da UF, que a gente vai falar um pouco sobre essas provas? O que você tem para começar a falar sobre esse vestibular específico? Então, o vestibular da UF, ele é dividido em 2 fases, né? Como os nossos alunos já sabem, 8 questões de cada disciplina, um total de 11, né, disciplinas. Dentre elas, a matemática. São 8 questões de múltipla escolha. E é classificado para a segunda fase os alunos que tiveram melhor desempenho bruto, geral. Você vai somar o total de acerto em todos e passa para a segunda fase. Na segunda fase, são questões abertas e agora 2 questões apenas. Somente 2 questões, 2 de matemática, 2 de física, de química, biologia, língua portuguesa, literatura e tal. E mais a redação na segunda fase.
Então, a gente vai de acordo com o programa que é dividido em 12 tópicos, mas ele abrange toda a matemática do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro anos. Inclusive com alguns tópicos que são revistos lá do Fundamental 2 aqui no ensino médio. Então, é uma prova bem abrangente, ela é ampla, né? Dificilmente nós vamos encontrar um aluno, isso é raridade, que vai falar assim, olha, fechou a prova de matemática na primeira e na segunda fase. É muito difícil. Segunda fase, nem tanto, porque são duas questões e é aberta, o aluno está muitíssimo bem preparado, ele pode fazer, até porque escrever é melhor que marcar o X. O xizinho que você vai marcar numa prova objetiva, que é a da primeira fase, se você errar um sinalzinho e marcou, acabou. A questão aberta não, ela é corrigida por uma pessoa física, a banca senta lá e vai corrigir. Então, o examinador, cara, o corretor da sua prova, ele vai valorizar tudo que você fizer na questão aberta. Então, se eu erro um sinal, ele vai considerar tudo aquilo que eu fiz certo. Então, ela é uma prova abrangente, ela é uma prova conteudista, ela cobra conteúdos mesmo, um pouco diferente do sistema que é cobrado no Enem, que é mais interdisciplinar, né? Mas é uma prova bacana e que a gente tem feito um trabalho bem legal, tanto eu quanto o Luiz Fernando, visando essa prova que já se avizinha para nós aqui, né? Hoje, entrando em sala de aula hoje, o que você focaria hoje com tempo regressivo para a prova da UF? Hoje a gente focaria, por exemplo, tem um conteúdo que ele não é tão cobrado no Enem e no vestibular da UF, sempre ele aparece, que é a questão que envolve polinômios e números complexos, que é um conteúdo que você estuda no final do terceiro ano. Então, como o vestibular é agora, já no próximo mês, o que a gente faz? Daqui 2 meses, a gente dá uma antecipada nesse conteúdo. Nós teremos agora os aulões aí aos sábados, né? Vão ser de todas as disciplinas, e aí a gente vai preparar um material específico para aquilo que a gente acha que possa cair. Se no vestibular de 2024 caiu progressão aritmética, conhecida por PA, no próximo, a probabilidade, a possibilidade de cair PG, que é outro tipo de progressão, é bem maior. Então, se cair em 2024 PA, para 2025 eu vou preparar mais PG. Vou falar de PA, mas vou preparar mais em PG. Se em 2024 caiu exponencial, para 2025 eu já posso preparar logaritmo que vem, que um é o inverso do outro. Né? A função de se tem logaritmo, não vai ter exponencial. Se tem exponencial, não é regra geral, mas é uma tendência que a prova te traz. Né? Tem uma parte lá do Fundamental 2 que a UF sempre traz, que é resolução de problemas através de MDC e MMC. Inicialmente, no Fundamental 2, você aprende o MDC para simplificar frações e mínimo múltiplo comum para somar e subtrair frações. Mas no ensino médio, não, ele vai bem além. Ele resolve grandes problemas através do conceito de MDC e MMC. Então, se a UF traz o MDC na prova de 2024, 2025 vem o MMC. Então, o trabalho nosso, enquanto professor, é fazer isso, é estudar, né, dar uma, digamos assim, uma palavra mais moderninha hoje, né? Então, uma escaneada na prova, escanear essa prova, ver qual foi a tendência dela no ano anterior, para poder projetar uma aula bem voltada para que o aluno possa acertar o conteúdo que vai cair. Então, isso é o diferencial. Fora disso, nós temos que seguir o conteúdo que está programado para o terceiro ano, para o segundo, para o primeiro, normalmente aqui na escola. Você falou da diferença do Enem com a prova da UF. Um aluno bem preparado para o Enem, ele não quer dizer que ele está tão preparado para a UF? Não está. O aluno que está bem preparado, ele faz a prova do Enem e faz a prova do vestibular. A diferença é como é a abordagem da questão. Como que aquela questão vai aparecer para mim. Por exemplo, conjuntos numéricos, operações com conjuntos. Para quem entende a matemática vai saber bem o que eu falo. União, intersecção de conjuntos. Na UF, cai questões de conjuntos específicas de conjuntos. No Enem, normalmente, já caiu uma vez, que eu me lembro, assim, uma questão bem direta sobre conjuntos. Já caiu uma vez. Na UF cai sempre. No Enem, normalmente, conjuntos vêm junto com probabilidade. Ele ajunta 2 conteúdos para poder dar. Ele fala sobre a história do conjunto e pergunta qual a probabilidade
do elemento pertencer à intersecção dos conjuntos. Então, assim, já dá uma abordagem mais ampla, né? Ele já mistura um pouco mais os conteúdos, dá algo que é mais objetivo. Vale lembrar sobre a matemática, o interessante é assim, no vestibular, vale também para o Enem, isso é normal. Isso é geral, não normal, geral. Cada universidade, ela tem um peso para determinadas disciplinas. Então, se você vai fazer uma prova, essa prova é da engenharia, ou ela é da ciência da computação, sistema de informação, de arquitetura, a matemática tem um peso maior. O que é ter um peso maior? Vamos supor que a língua portuguesa tem peso 1. Se o aluno acertou 2 pontos na segunda fase, vai valer 2 pontos. Na hora que somar a primeira e segunda fase, acertou 2, a nota é 2. Na matemática, para esses cursos que eu fiz, e para outros também, ela tem peso 3. O aluno acertou 3, essa nota vira 6. Então, ela tem uma importância, triplica nesse caso, né, quando ela tem peso 3. Se tiver peso 2, ela vai dobrar. Então, assim, tem que estar atento a esse tipo de coisa. Eu costumo falar sempre assim, ó, o aluno começa a ser aprovado ou reprovado já antes de fazer a prova, que é o aluno conhecer o edital. Eu quero fazer um curso, eu quero fazer um curso de medicina na Universidade Federal de Uberlândia. Então, eu preciso entender que biologia, física e química, juntamente com a redação, que é geral para todos os cursos, tem os maiores pesos. Então, eu preciso dedicar um tempo maior para aquelas 3 disciplinas. Eu vou fazer uma engenharia, matemática, é a primeira, física e química, mais a redação, como eu disse, geral para todas. E isso depois se aplica ao Enem também, porque na hora de eu escolher, indicar, preciso aonde eu quero ir, para qual universidade eu vou, eu preciso saber também os pesos. De repente, isso vai ser super decisivo. Nós temos uma universidade federal na cidade de Pinheiro, no Maranhão, que ela tem peso 1 para todas. E ela dá uma quantidade de ponto enorme para quem mora na região. Olha que interessante. Mora na região até 150 quilômetros, no raio de distância de 150 quilômetros da universidade, o aluno tem um peso, tipo assim, é como se fosse quase o dobro da nota para quem mora. Por que faz isso? O governo fez isso para incentivar a quem mora na região estudar naquela universidade, né? Formar pessoas que possam trabalhar ali na comunidade. Então, assim, isso tudo o aluno precisa, além de estudar matemática, além de estudar a física, o português, a redação, a filosofia, as disciplinas, ele precisa ter conhecimento do edital. Isso faz toda a diferença na hora da escolha do meu curso. Você acha que a matemática ela derruba mais ou ela levanta mais o aluno que está ali próximo a um ponto de diferença, 2 pontos de diferença? Se o aluno é bom na matemática, com toda certeza ele vai ser bom na física, ele vai ser bom na química, né? Se ele é excelente na matemática, ele vai ser muito bom, às vezes até excelente em física. Então, uma coisa puxa a outra, assim, é muito ligado, né? Porque, assim, eu costumo falar assim, a física é a matemática aplicada. Você tem a teoria comprovando aquilo que eu vou fazer algébrico, geometricamente ou aritmeticamente, né? Então, matemática, assim, que eu acredito, desde sempre acredito, matemática é construção do conhecimento. Eu não vou chegar no 3º ano do ensino médio e falar assim, agora eu vou aprender matemática e em 6 meses estudando eu vou aprender tudo. Não vai. Não vai poder vender essa ilusão. Mas matemática é lei do esforço, né? 95% transpiração e 5% inspiração. Essa é a regra geral, né? Não tem resultado matemático, física, química e as outras disciplinas, mais matemáticas e as ciências exatas, sem trabalho, sem esforço físico. Eu costumo brincar, bumbum na cadeira, cara no livro e escrever, fazer exercício. Você não aprende matemática só observando, né? Eu costumo dizer que eles falam assim, tem 3 ciências exatas, matemática, física e química. Eu falo, não, 4. Matemática, física, química e estudar. Estudar é uma ciência exata. Quem estuda, passa. Quem não estuda, não passa. É o melhor caminho. A educação vai modificar. Eu costumo dizer assim, que um aluno que está na universidade, dentro de uma casa, ele muda o ambiente da casa. A visão de todos passa a mudar em função daquilo que o aluno começa a vivenciar. Porque o pai e a mãe começam a viver
digamos assim, né, entre aspas, essa aventura sua que é estar numa universidade, né? Por isso que eu sempre falo, um trabalho bem feito desde o ensino fundamental, ele faz toda a diferença na hora que o aluno chega no médio. Cria-se uma base muito boa, e esse aluno tem uma base boa, aqui no médio ele deslancha. Falando dessa base, você conhece a base em matemática do nosso colégio de Deus? Você pode falar um pouco sobre isso? Base muito bem trabalhada, material didático muito bom, excelentes professores, né? Um acompanhamento pedagógico muito bom. Esse ano, né, com a inovação na coordenação, com o Léo, né, na coordenação, que é um cara que eu conheço desde que eu cheguei a Catalão, um profissional muito sério e que é da matemática, inclusive, né? Então, assim, dá uma atenção toda especial a esse aluno do Fundamental 2, né? E eu tenho aqui também alunos que estão no Fundamental 2, que são meus alunos em um outro curso preparatório voltado para o UBMEC, fora aqui da instituição. Então, assim, eu sei do nível dos alunos. São alunos, inclusive, medalhistas na UBMEC, né? Que eu sei que a escola que tem uma tradição também, né, de conseguir medalhas na UBMEC, né? Então, assim, isso é muito bacana. Aí vai de encontro a isso que eu estou falando. Você está construindo conhecimento. Tivemos agora, né, nossa aluna, ex-aluna aqui do colégio, que estudou sempre a vida toda na escola, primeiro lugar em medicina na UFCAT. Gente, isso é coisa para se falar de boca cheia, de ter muito orgulho. Uma aluna aqui do Mãe de Deus, né, uma vida toda, uma história toda, construiu aqui, né, esses seus conhecimentos, ficou em primeiro lugar no vestibular da Universidade Federal de Catalão. Então, isso não é pouca coisa, né? Pelo contrário, muita conquista. É uma conquista enorme, é óbvio que é da aluna, mas não deixa de nos encher de orgulho também. Vamos aprofundar um pouco na parte técnica. Você falou um pouco você falou sobre os aulões de sábado, né? Uhum. O que vai ser mais ou menos direcionado essas aulas? O que vocês estão pensando? E em que isso é bom para o aluno? Sim. Esse é um sistema que, assim, a gente, como eu te disse, toda disciplina, nós temos uma carga horária que está atrelada a um conteúdo programático. Eu preciso cumprir durante o ano, né? E nem sempre dá tempo de eu direcionar para uso. A minha aula, por exemplo, no meu caso, eu tenho 2 horários por semana em cada série do ensino médio. Então, eu tenho essas 2 aulas na carga horária e tenho um conteúdo programático para ser cumprido, dando apenas essas 2 aulas. De vez em quando, eu falo, vou colocar aqui desse conteúdo uma questão do Enem, uma questão da UF, uma questão da UNB e tal. A gente coloca. Esse aulão é diferente. O aulão eu vou falar só de questões voltadas para a Universidade Federal do Uberlândia. Então, ela é uma aula voltada 100% para o vestibular. Eu vou preparar, no caso da matemática, eu vou preparar o meu aluno para resolver questões de função de primeiro grau, função de segundo grau, valor máximo, valor mínimo, aplicar as propriedades de logaritmo. Aí essa aula é voltada para isso, né? E assim, ela é de um extremo valor, eu acho a iniciativa do Leozão, né, que é o nosso coordenador, e por conseguinte do Colégio Mãe de Deus, assim, algo fundamental, algo excepcional, que é um diferencial, que eu sei que para esse ano vai ser um diferencial, e que esses resultados que já foram muito bons no ano passado, né, tende a ser melhor ainda nesse ano no vestibular. A cabeça para quem está fazendo matemática no dia, né, que é algo que você tem que estar concentrado o tempo inteiro. Você acha que o aluno deve fazer primeiro a prova de matemática ou não faz diferença? Ele pode... Olha, eu costumo dizer assim, seja no vestibular, seja no Enem, dá tempo. Se eu consigo dar uma leitura dinâmica, não é pegar ler por detalhe. Dou uma corrida de olho em toda a prova. Vou olhar minha prova toda. Estou ali lendo, identifiquei algo que eu sei muito bem, que eu olhei ali, porque tem questões fáceis, eu paro, faço e sigo. Paro, faço e sigo. Depois é óbvio, eu tenho que ir pela escala, as que tem maior peso para mim, de acordo com o curso que eu vou escolher, e depois eu vou por disciplina, né? No grau de dificuldade, eu costumo dizer assim, eu vou sempre naquela que eu tenho mais habilidade, não vou nem dizer facilidade, que eu tenho mais habilidade para poder responder.
Se eu tenho mais habilidade em humanos, eu vou lá para humanos. Se eu tenho mais habilidade na exatas, eu vou para exatas primeiro. No meu caso, por exemplo, quando eu fiz vestibular lá em 1988, eu peguei a prova e fui para matemática direto. Depois fui para física, fui para química. Naquela época era dividido em 2 dias a primeira fase, porque eram mais questões. Eram 10 questões por disciplina, era 50 num dia, 60 na outra. Então era 110. Hoje não, são 88 questões. Só diminuiu bastante, já é 8 questões por disciplina. Então eu ia na prova de matemática, física e química primeiro, e depois começava nas outras. Ia na biologia, na geografia, história, no português e tal, literatura e livro. Então, assim, o que eu recomendo é aquilo dar uma geral, panorâmica, e depois voltar naquilo que eu tenho mais habilidade. Você falou que são 2 questões na segunda fase, na matemática. E nesse ponto aí, que acho que é um ponto-chave ali para você, o que você acha que o aluno deve direcionar ali naquele momento? Então, normalmente, segue-se não é uma regra rígida, mas é mais ou menos aquilo que nós professores, a gente tem de tentar buscar para o aluno aquilo que a gente acha que vai cair. Muito embora cercar totalmente a prova, é quase que impossível você pegar um conteúdo todo de ensino médio, só de tópicos são 12, agora se você pegar subtópicos, abre para mais de 50, para você colocar em 8 questões na primeira fase e mais 2 na segunda. Normalmente o que a gente foca caiu na primeira fase, na segunda fase dificilmente vai aparecer. Então, se eu tenho logaritmo lá na primeira fase, na segunda fase provavelmente não caia, porque são só 2 questões. E as questões da segunda fase, normalmente são questões que misturam um pouquinho mais de conteúdo. Então, assim, a gente espera acontecer a primeira fase, tem um espaço entre a primeira e a segunda fase, que a gente vai ver tudo que caiu na primeira fase, elimina e vai focar nos outros tópicos. Já aconteceu de cair um conteúdo que caiu na primeira fase, já aconteceu, mas numa porcentagem muito menor, entendeu? Vamos falar um pouco do material do Colégio Mãe de Deus. O que você acha desse material, dentro da sua matéria? Então, assim, é um material excelente, é um material que é focado no vestibular, até mais do que no Enem, né? A gente tem também um setor de Enem, mas ele é de todas as universidades, podemos dizer assim, da maioria das universidades do Brasil, né? Ele vai te dar uma condição, estando resolvendo aqueles exercícios, preparar para fazer a sua prova também. Então, assim, não tem como você preparar para o vestibular sem ter um material auxiliar. Por mais que a prova seja interdisciplinar ou que ela seja multidisciplinar, vai misturar questões, vamos ter vários tipos de questões. Então, se eu pego, por exemplo, um exercício de função de primeiro grau, que cai muito, tanto no vestibular da UF, dos outros vestibulares, como cai demais, né? Um dos tópicos que mais cai a parte de funções. Uma questão de função do primeiro grau, eu posso abordar desde o gráfico, eu posso abordar os zeros da função, que são as famosas raízes da função, eu posso optar por utilizar a função de primeiro grau resolvendo um problema do cotidiano, né? É muito comum isso, a aplicação disso. Eu posso pegar a função de segundo grau e aplicar a produção máxima que uma empresa pode ter, e aí eu tenho uma funçãozinha de segundo grau. Então, assim, isso tudo aparece em todos os vestibulares pelo Brasil. Por mais que as bancas examinadoras sejam diferentes, vai ter questão similar. Não pode ter questão igual. Vou citar um exemplo que aconteceu no Enem. Teve uma questão que caiu no Enem uma vez, ela estava normalzinha, tudo certo, muita gente fez, respondeu, e ela foi anulada. Por que ela foi anulada? Ela não era inédita. Essa questão, por coincidência, ela tinha caído no vestibular de uma universidade, no vestibular convencional. E ela apareceu a questão praticamente idêntica, a mesma questão, até a mesma resposta no Enem. Automaticamente ela foi anulada, essa questão, porque ela não tinha a propriedade de ser uma questão inédita. Então, os vestibulares, existem as bancas justamente para isso. O fato de ser inédito, e inédito não quer dizer que é totalmente diferente, ela é inédita, mas eu vou pegar uma questão, vou fazer uma adaptação, vou mudar, vou contar uma outra história, ao invés de ser uma produção máxima de uma empresa, eu vou falar de uma altura máxima de um projeto que foi lançado e tal. Dá para eu colocar a função de segundo grau. Eu vou falar sobre
Hoje, uma coisa que a gente usa muito, né? Corridas de Uber. Eu tenho um valor fixo, o cara te cobra, e mais um valor variável. Então, isso tudo eu vou aplicar dentro de funções, né? Resolução de problemas do dia a dia, através do MDC, do MMC, que eu falei, através dos conceitos de frações, de porcentagem. Então, assim, os vestibulares, a hora que você pega o material nosso aqui, ele tem exercícios vestibulares mais diversos, desde a do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, todos os lugares a gente vai ter. Então, ele é muito amplo, né? É óbvio que assim, a quantidade é tão grande que não dá para eu fazer tudo na sala de aula, mas o aluno que está realmente focado, que existe uma programação de estudo, ele resolvendo todos os exercícios, ele vai estar muitíssimo bem preparado. E esse é o grande segredo, não é vir ao colégio, é o contraturno, o que esse aluno vai fazer no contraturno, como vai ser direcionado esse estudo no contraturno. E aí passa a nossa orientação, a nossa experiência. Organiza, monta um horário igual da escola, semelhante ao da escola, para eu estudar de manhã, de tarde e de noite. E eu sempre falo, quem realmente quer passar no vestibular não tem sábado, não tem domingo. Sábado e domingo eu vou programar. É óbvio que tem um casamento de alguém no sábado, eu vou pular um sábado, vai atrasar minha programação, depois eu tenho que dar um jeito de colocar um dia. No domingo também tem que estudar. Você quer passar? Vai estudar. Pelo menos uma redação depois do almoço, ou pega no período da manhã para eu ficar livre o resto da tarde. De manhã eu vou estudar aquilo que eu tenho dificuldade, eu vou resolver questões de matemática porque eu tenho dificuldade de matemática, ou eu vou pegar os exercícios do vestibular da UFMG, que eu quero ir lá e fazer em BH. Então, pega questões e eu vou resolver. Tudo é traçar estratégia. Você falou, um campeão precisa de uma rotina, né? O que é uma rotina saudável para um campeão? Para o professor chegar a uma vitória no vestibular de medicina? Qual que é essa rotina? Assim, eu costumo dizer que a forma de estudar e a maneira de estudar, se a gente tiver 10 alunos, nós vamos ter 10 formas diferentes. Mas o que é comum a todos é assistir a aula bem assistida. Eu sempre falo isso desde quando eu era aluno, e eu aprendi isso sendo aluno. Uma aula bem assistida, ela te economiza tempo de estudo. Às vezes, uma dúvida que eu terei, ou que eu teria ao estudar sozinho, eu não vou ter, se eu prestei atenção na aula. O Miro falou aqui que onde a reta intercepta o eixo Y é coeficiente linear da função. O que é coeficiente linear? Minha função do primeiro grau é Y igual a X mais B. Isso, onde a reta corta é o B. Eu vou lá e marco. Quando eu estava olhando a questão do Enem desse jeito, só de saber isso, você já matava a questão. Então, a questão fácil, por exemplo, no Enem, o cara que está bem preparado leva essa questão em 10, sem exagero, em 10 segundos eu mato a questão. Eu falo, essa aqui, não precisa nem olhar as outras, já marca e vai para a próxima. Né? Então, assim, o que é comum a todos, o que é vir a aula e assistir bem uma aula. Mais e muito mais até do que assistir a aula aqui. É o contraturno que eu falei. O aluno que quer estudar de manhã na escola, à tarde em casa, à noite em casa. Ninguém chega no primeiro dia na academia e levanta 80 quilos, 50 quilos no braço. Você começa com 5, daqui a pouquinho, se você mesmo sente a necessidade, passa para 10, daqui a pouco eu quero pular para 20, e a hora que eu vejo, eu estou levantando 80, 50. Né? É estudar. Não adianta eu pegar um cara que é muito bom na matemática hoje, eu sou aluno, tem um menino da minha sala que estuda pra caramba, fecha as provas, ele é muito bom na matemática, não, vou começar a estudar essa semana. Estudo o dia inteiro. Não vai resolver. É construção do conhecimento. Mas assim, respondendo bem objetivamente a sua pergunta, organização dos estudos, depois, montar o horário, e aí eu me coloco à disposição dos nossos alunos para ajudar a montar, para aquele mãe de Deus, né, que eu ajudo a montar, da tarde ou da noite. Montar o horário, isso passa por organização, e o principal palavra para o estudante, disciplina. O que é a disciplina? Eu tenho uma programação a cumprir hoje, no dia 20 de março. Eu vou cumprir essa programação. Aí tem aquele meu amiguinho que vai me chamar para ir jogar um futebol, para ir para a academia, para ir para o vôlei ou para ir passear no shopping. Meu amiguinho, eu não vou porque eu tenho que cumprir esse horário.
Então quer dizer que você está pregando é que não tem atividade? Não, pelo contrário. Quando eu falo organizar o horário, você vai organizar o horário de estudos. Dentro do seu horário de estudo, você coloca o horário que eu vou alimentar, o horário que eu vou parar e vou fazer um exercício. O exercício físico, ele é de extrema importância, né? Ele é tão importante quanto a parte intelectual. Olha, eu tenho o hábito de fazer academia 3 vezes por semana. Então, eu vou fazer das 19 às 20h30, eu vou estar envolvido com a academia. 1 hora para ir e meia hora para eu ir, voltar e tomar banho. Então, eu vou gastar 2 horas. Das 19 às 21 eu vou estudar. Mas das 21 até às 22 eu vou dar mais uma estudadinha antes de eu dormir. Tem alunos que conseguem estudar até às 22, tem outros que estudam até às 23. Então, por isso que eu te falei, é individual. E aí você coloca essas particularidades. No domingo eu tenho o hábito de ir à igreja às 10 horas da manhã. Então, se eu for programar meu horário das 10 até o meio-dia, eu não vou estudar, porque eu vou estar na igreja. Do meio-dia até às 15, eu vou fazer o meu almoço de domingo, participar com a minha família. Então, ali eu não vou estudar, estudo esse programa. Mas o programa que das 15 até às 18, eu vou fazer uma redação. E aí faz toda a diferença. Se eu faço uma redação todo domingo, estou dando exemplo domingo, mas se eu faço uma redação por semana, isso faz toda a diferença. Eu conto essa história dos meninos, que desde quando eu estudei era assim. Eu fazia 2 por semana e corria atrás do meu professor até me corrigir minhas redações. Eu levava, não, corrige. Professor Nadinho. Falei, Nadinho, corrige para mim. Nadinho é Vidala, lá de Uberlândia. Meu grande amigo Nadinho. Depois virou meu colega de sala de aula também. Ele era meu professor e eu ia atrás do Nadinho e pedia para eu corrigir. Moral da história. Depois da matemática, a minha maior nota foi a redação. Eu costumo dizer, a redação me fez passar no vestibular da UF. Tinha 120 vagas, eu passei em 10º lugar. Então, assim, minha colocação foi excelente, né? Por um cara que estudou a vida inteira em escola pública e fui fazer um cursinho durante 6 meses, né? Então, assim, toda estratégia. Eu tinha a minha estratégia. Eu li o edital, eu sabia o que eu tinha que ir melhor. Então, esse é o grande conselho. Organização e disciplina. As 2 palavras mágicas que vai fazer toda a diferença no vestibular. Um momento riquíssimo nós estamos vivendo aqui, estamos passando aqui por esse momento hoje, né, com o professor Miro. E para finalizar para a gente, o que você passaria para esse aluno que está nos assistindo, principalmente para a prova da UF que está chegando aí, o que você tem para dizer e finalizar para a gente nesse momento especial? Então, para o nosso aluno, sim, especificamente para o aluno seja um aluno presente, seja um aluno que cobra do seu professor, que indaga o seu professor, que não leva dúvida para casa, te ajuda a economizar tempo. E, acima de tudo, o que eu acabei de falar, tenha organização e disciplina. Seja matemática, seja nas outras disciplinas, que eu acredito é construção do conhecimento. E o lance da ciência exata. Você vai estudar, você vai passar. Professor, mas estudei pra caramba e não passei nesse próximo vestibular. Não foi nesse? Você acumulou conhecimento. Então, vamos continuar estudando a mesma pegada, no próximo você vai. Não fui no vestibular, mas eu vou passar pelo Enem no final do ano. É uma nova chance. Eu costumo dizer assim, meu sonho era poder voltar no tempo e ter a idade do meu aluno de 17, 18, 16 anos e ter tanto de oportunidade que a gente tem hoje, né, para ingressar na universidade. Então, assim, para quem é presente, não tem jeito de você aprender sem não vir da escola, presente no colégio, um colégio que te dá as condições que o Mãe de Deus hoje te dá. Está aí provado por A mais B, a quantidade de alunos está espalhada na cidade inteira, alunos nossos do Mãe de Deus, inclusive alunos de 2º ano aprovados no vestibular do ano passado. O Enem, através do Enem, também. A escola te dá condição, então seja presente. A partir disso, organize os seus horários. E eu me coloco, mais uma vez, reforço, me coloco à disposição para ajudar a organizar seu horário de estudo. Disciplina. Não saia da sua rotina de estudo. Crie o hábito, a rotina de estudo. Vamos chegar bem preparados para o vestibular da UF. O Léo está fazendo um trabalho aí fundamental, um trabalho excepcional na coordenação aqui, junto com a direção do Colégio Mãe de Deus. E tenho certeza que nós vamos ter bastante sucesso. Um abraço para vocês. E a gente continua com o nosso podcast e cada vez mais professores, mais alunos. E um abração para todos vocês.